Você sabia que existe uma programação mental oculta que comanda a sua vida? Elas são chamadas de crenças limitantes e moram na sua mente inconsciente. Se para você conquistar os seus sonhos e ter uma vida abundante tem sido difícil, isso pode ser culpa das crenças que você carrega. Mas antes de continuar, se inscreva no canal para acompanhar todas as nossas novidades. O inconsciente é um tema bastante profundo, onde eu gosto muito de falar sobre esse tema. Por quê? Como simbologia, vamos criar aqui um iceberg. Vamos pensar que você está visualizando um iceberg agora e a ponta do iceberg, que fica acima das ondas do mar, é muito pequeno, mas na sua profundeza o inconsciente é um processo totalmente gigante. E se tu perceber, 5% em nível consciente é o que as pessoas trabalham no seu dia a dia. A camada mais subconsciente e inconsciente, eu sempre faço essa soma, né? 5% é consciente, 10% é subconsciente e 85% é inconsciente. Então o nosso inconsciente coletivo é o que rege a nossa vida. Agora vamos para o personagem individual. As minhas crenças que mais me limitaram e me limitam estão alojadas nessas camadas mais profundas. Então o inconsciente é algo que dorme e você permanece às vezes nesse estado por anos e às vezes por uma vida. Então o processo é como você vai buscar entender essas mentiras pessoais. Eu chamo de mentiras pessoais, que são as nossas memórias inconscientes, ou seja, o que bloqueia, né? O que nos trava. As pessoas normalmente me perguntam, o que bloqueia? Como é que eu consigo lidar com as crenças limitantes? Essa é uma pergunta que tem percorrido meus 27 anos de pesquisa baseado no comportamento humano. Então, essa é a pergunta. O que te limita? O que limita você? O que bloqueia? Que crenças são essas? Eu chamo isso de mentiras pessoais. Então, quando você faz uma pergunta, qual é a tua mentira pessoal? Por que eu falo desse tema com bastante profundidade? Porque eu tenho entrevistado mais de 1000 pessoas nos últimos anos em entrevistas pessoais. E essa pergunta ela é recorrente, ou seja, qual é a sua mentira pessoal? E as pessoas às vezes não entendem o que é uma mentira pessoal. Então a mentira pessoal é o pensamento negativo mais frequente em nós. Então essa seria a pergunta, qual é o pensamento mais negativo sobre você mesmo? Que aí nós traduzimos ou trazemos uma realidade de como uma memória, um trauma, algo inconsciente profundo, que são as crenças limitantes, os nossos paradigmas, aquilo que mais nos bloqueiam. Então tem sido um estilo até de vida, né? Eu pesquisar e eu sendo o próprio personagem dessa busca, dessa transformação. A maior dificuldade do ser humano é exatamente, se nós voltarmos lá para o gráfico, né, do iceberg, no mundo, no processo diário, as pessoas ficam no estado consciente e permanecem aí normalmente por uma vida. As pessoas têm uma dificuldade de buscar o novo, do autoconhecimento. Vamos pegar um exemplo, ler um bom livro, você fazer um curso, ou você fazer uma ginástica, ou fazer qualquer tipo de transformação, algo que você queira fazer de novo. As pessoas têm uma dificuldade porque elas estão em nível consciente. O cérebro, ele é excelente para isso. O cérebro, ele é econômico, né? Eu sempre falo que o cérebro é preguiçoso, né? Ele está aí só para fazer com que a gente possa sobreviver. Então, nesse estado que eu chamo de zona de conforto, as pessoas têm essa dificuldade. Então, é a rotina, né? Você acorda, mantém uma rotina, passa o dia e você acaba passando a semana, meses, e aí chega naquele final de ano onde que todo mundo promete a transformação, a mudança, né? Esse ano aqui, então você acaba brindando, selando lá no dia 31 de dezembro que tudo vai mudar, que a gente consegue transformar algo. E na verdade são mentiras pessoais que eu chamo, né? As pessoas acabam mentindo para si próprias. Então a maior dificuldade é acessar essas camadas consciente e subconsciente. Eu chamo de inversão cerebral, na verdade, né? Então essa dificuldade de você mudar, criar novos hábitos, né? Porque os hábitos são poderosos e os hábitos normalmente são hábitos negativos, né? Que regem a nossa vida no dia a dia, né? Então, eu particularmente sou um devorador e um entusiasta nas questões dos pequenos hábitos, né?
Eu sempre falo que se você fizer uma atitude diária, 1%, todos os dias, ou uma flexão, uma página de um bom livro, ou uma volta na quadra, uma caminhada, você chega no final do ano não com 365% de transformação. Aí eu entro nos juros compostos, você tem uma mudança drástica de 3.500%. Então essa que é a mudança. Comece pequeno e sonhe grande na transformação. Primeiro, pequenos passos sustentáveis. É uma boa pergunta, né? Eu sempre falo que quando as últimas 2 horas que você dorme, antes de dormir, as 2 horas que antecedem o sono, são as 2 horas preciosas que vão influenciar diretamente no acordar, né? Por isso que eu sempre falo que o acordar ele é divino, né? O acordar significa dar cor a alguma coisa. Então, normalmente as pessoas que não têm hábitos saudáveis dormem daquela maneira, uns com o celular no lado do travesseiro, outros com a televisão ligada, outros dormem com a televisão no quarto, que isso é terrível, né, para o inconsciente. Então eu sempre digo, a primeira mudança muito simples é você mudar hábitos pequenos. Menos TV, menos notícia ruim, menos celular e mais de algo que faça bem para a tua inconsciência, para o teu cérebro, para a tua alma, para o teu espírito. Não tem uma regra básica. Eu sempre digo que em algum momento dos meus livros, né, um deles eu citava que o dia que eu resolvi mudar. Por isso que tem um campo da humildade, que a humildade é uma frase minha, né, que a humildade é osso duro de roer. Você vai roer um dia. Seja num relacionamento, em uma doença, uma falência, falta de dinheiro, desemprego. Então, esta mudança, essa pequena transformação, ela acontece no escrever. Eu gosto muito de passar essa dica. O dia que eu resolvi mudar e o dia que eu resolvi escrever aquilo que eu quero transformar, aquilo que eu quero mudar. Eu acho que você tem que registrar que esteja no campo visual, né? Na geladeira, no banheiro, no vidro, no quarto, no carro, enfim. Que a sua mente ela é interessantíssima nessa parte visual, né? Ela corresponde 83% na visão, é o que internaliza. Quando você entende essa pequena fórmula, 83% é visão, 11% audição e o resto completa os 100% os sentidos. Então você tem que estar muito atento à questão visual e da audição. Esse fator de visualizar diariamente, fazer com que você visualize, você começa a conectar e fazer essa transformação pessoal. Se eu fizer todo esse processo de transformação, o que eu mudo, o que eu ganho com isso? Né? Quando as pessoas percebem que eu mudei, que eu estou mudando, eu sempre respondo de uma forma bastante profunda. A grande transformação ela é íntima, pessoal e intrapessoal. Ela não é fora do campo intra. Ele não é algo externo. Você só consegue manifestar essa transformação quando você muda interiormente. A tua luz interna, ela começa a brilhar de uma forma externa. É mais ou menos assim, quando alguém diz, ô Nereu, você era uma pessoa arrogante, você era uma pessoa exibida, você sempre me passava que tu sabia mais que os outros. Então esse estado também de atenção, de você estar atento aonde você está no campo negativo, para transformar esses hábitos que são cruéis, né? Alguém tem que ter muita humildade para você receber uma crítica e saber que você tem que mudar. Então você nunca será nada externamente antes de mudar a sua luz interna. Então o reflexo, né? As pessoas irão perceber essa transformação. É nítido, é quando as pessoas vão te olhando e dizem, poxa, Nereu, como você mudou, você não era assim. Então eu sempre dou essa dica, se você fez um resumo do ano, virou o ano, e você tem que fazer essa pergunta. Nereu, o que eu mudei este ano que eu coloquei lá na minha agenda de transformação, eu registrei aquilo, estava lá na geladeira, estava no meu campo visual. E esse campo visual é muito importante porque você vai fazer esse resumo. Se você passou um ano e não mudou nada, tem que fazer algumas perguntas, alguns questionamentos íntimos, individuais. E a base da luz, você só dá o que tem, nada mais do que isso. É uma consequência de todo esse trabalho. Na verdade, você entra num processo de silêncio.
é quando você está pronto para receber o elogio. Então você diz assim: Nereu, você realmente fez um bom trabalho. Antigamente o ego, que ele estava desconforme, que eu chamo, não era um ego equilibrado, ele tinha uma necessidade de ser aplaudido, né? Mas quando você busca essa transformação, essa inteligência de Deus, é como se um anjo, né, habitasse em você e você tivesse ausência ou necessidade de qualquer situação de ego. Então é um prêmio onde você recebe os elogios, é aplaudido e o teu silêncio e a tua magnitude interior absorve tudo isso.